Partindo do ditado que a expectativa é a mãe da decepção, quando Carlo Ancelotti recusou a oferta do Brasil ao renovar o contrato com seu clube atual, Real Madrid, muitos torcedores brasileiros ficaram em choque. Afinal, Carlo Ancelotti era simplesmente um grandíssimo nome para treinar uma seleção de futebol e o principal nome cotado para a seleção brasileira, dado como certo durante todo o período pela cúpula da CBF. O técnico italiano, que tem muito sucesso, foi campeão de todos os campeonatos que disputou na Europa e com diversos times, campeão de UEFA Champions League, campeão de Mundial de Clubes, sempre foi uma grande estrela, um grande técnico que sabe trabalhar com jogadores brasileiros também. Afinal, já trabalhou com craques, incluindo Ronaldo Fenômeno, Kaká, Cafu e por aí vai. Tudo isso somado à crise que a seleção brasileira vive atualmente, com o Fernando Diniz, que estava até então no comando da seleção, fez com que os torcedores começassem a chiar demais na internet. E ficou no ar a dúvida do que ia acontecer daqui pra frente. Será que Fernando Diniz continuaria no cargo da seleção? Eu mesmo já estava ficando bem preocupado, pois eu nunca concordei com o Fernando Diniz na seleção brasileira. Para mim, o Fernando Diniz na seleção sempre foi uma coisa que não fazia nenhum sentido. Afinal, o técnico do Fluminense, atualmente só do Fluminense, é um técnico que tem as suas ideologias e tem um estilo de jogo, um estilo de trabalho que só funciona em clubes, porque este trabalho, para ser bem executado, precisa de tempo, precisa de treinamento no dia a dia, e na seleção os jogadores têm diversos estilos de jogos diferentes. Por exemplo, cada jogador joga num clube e cada clube muitas vezes tem um estilo de jogo diferente, e aí precisam se adaptar com um novo estilo de jogo completamente diferente que só existe na cabeça do Fernando Diniz. É isso, é autoral, não tem nada igual hoje em dia no futebol. Tanto é que o próprio Pep Guardiola ficou surpreso e deu entrevistas depois do jogo da final do Mundial contra o Fluminense, dizendo que nunca tinha visto um estilo de jogo assim, ficou curioso para saber como é que era, se surpreendeu. A questão é que o Fluminense é um clube, seleção brasileira já diz tudo, né? Ou seja, não dá para comparar. Então, quando a CBF decide tomar a primeira decisão, dar o primeiro passo e demitir o técnico Fernando Diniz, eu concordei 100%. Eles acertaram em cheio aí, pois com a demissão do técnico Fernando Diniz, tu acaba agora um trabalho que não precisa dar continuidade, afinal já estava dando maus resultados e a gente sabe muito bem que a chance de dar errado mais pra frente era maior ainda. Tá bom, demitiu o treinador, mas agora o que vem a seguir? Tem que decidir quem vai continuar, né? Quem vai dar seguimento no comando da seleção brasileira. Técnico interino não dá mais, né? Já vimos o que aconteceu com o último, que foi o antecessor do Fernando Diniz, a gente viu no que deu. Então o que acontece foi que a CBF estava cogitando alguns nomes, dentre eles principalmente Jorge Jesus, o José Mourinho, Dorival Júnior, pensaram até mesmo em Renato Portaluppi. Jorge Jesus está ganhando muito bem lá no Al Hilal, está muito bem com o time, tendo resultados incríveis na Liga Saudita. Muito difícil ele aceitar, mesmo que seja uma proposta para treinar uma seleção tão grande. Afinal, lá ele está numa zona de conforto. Já José Mourinho está na Roma e já falou que teria o interesse de treinar a seleção brasileira. Mas nós temos que entender que José Mourinho é um técnico, uma bomba relógio, que pode explodir a qualquer momento. Ele é um cara com uma personalidade muito forte, que poderia dar certo no quesito de colocar cada jogador no seu lugar e não deixar o ego tomar conta do vestiário da seleção, mas podia dar errado também, pois a seleção precisa de um vestiário bom. E imagina se fica um climão e os jogadores não gostam do seu técnico. E isso acaba atrapalhando muito. Hoje em dia a gente sabe como o boicote funciona muitas vezes no futebol. Já o técnico Renato Portaluppi é muito bom técnico, porém ele tem um problema. Ele é muito bom atacando, porém defendendo tem falhas muito claras. Claro que a gente tem a suposição de que pode ser por causa do elenco do Grêmio, que não tem uma zaga tão boa, uma lateral tão boa, enfim. Mas não podemos negar que o Grêmio, apesar de ter sido o segundo colocado, de ter feito uma campanha histórica no Brasileirão vindo da Série B,
foi o time que mais tomou gols de todo o campeonato, tirando os lanternas ali do Brasileirão. E o Grêmio ficou em segundo lugar. Ou seja, teve um dos melhores ataques, se não o melhor, porém uma das piores defesas disparado. E nós sabemos muito bem o quão importante é não tomar gols, inclusive numa fase de eliminatórias para a Copa, por exemplo. Fernando Diniz tomou mais gols do que o Tite, por exemplo, em toda a sua era. Fernando Diniz tomou mais gols com apenas 6, 7 jogos no comando da seleção brasileira. E isso já foi suficiente para deixar o Brasil fora da zona de classificação. Atualmente o Brasil não está se classificando para a Copa. Está ali pela repescagem. Mas ainda dá tempo de recuperar, ainda dá tempo de voltar ao bom futebol. Quem não lembra quando o Dunga estava no comando da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2018, quando o Tite assumiu o comando e a partir daí ele conseguiu consertar a seleção e a seleção passeou desde então nas eliminatórias. Bom, o novo Tite é Dorival Júnior, que foi o escolhido pela CBF, pela cúpula da CBF para ser o novo técnico da seleção brasileira. Já é oficial, ele será apresentado na quarta-feira. E aí, muita gente ficou de olho. Eu vi ali pela internet e até achei que aprovaram muito bem o nome do Dorival. Não vamos negar que Dorival é um dos melhores treinadores do Brasil atualmente, né? Que atua no Brasil. Se tu for pegar os números dele, né? Principalmente o histórico dele antes de ir para o São Paulo, e ele chegou no São Paulo com o São Paulo desarrumado, conseguiu uma Copa do Brasil praticamente desacreditada, o único título que o São Paulo não tinha ainda na carreira. Ainda tem o fato de ser um técnico muito querido pelos jogadores. Quem não lembra daquele Santos, né, do Dorival Júnior, que tinha Paulo Henrique Ganso, Neymar, Borges e por aí vai. Era um time fenomenal. Dorival era o técnico daquele time. Fora isso, ele é um técnico experiente, que sabe mexer bem no time e é um técnico que pode dar certo sim na seleção, e eu vou explicar o porquê. Muita gente nesses momentos acaba torcendo o nariz e dizendo: ah, poderia ser o Ancelotti, ah, poderia ser o Guardiola, poderia ser o Jürgen Klopp. Muita gente olha para a nata do futebol europeu e esquece que quando se trata de seleção, o assunto seleção, as grandes seleções ultimamente não têm tido grandes técnicos. E é preciso deixar bem claro aqui que existe técnicos bons para seleção e técnicos bons para clubes. Os técnicos bons para clubes não necessariamente vão dar certo na seleção e vice-versa. Para você que é torcedor brasileiro há muitos anos, vai lembrar que em 2002 o Filipão assumiu praticamente em cima da hora a seleção, que na época era comandada por Vanderlei Luxemburgo, considerado o melhor técnico do Brasil e um dos melhores do mundo. Porém, Filipão assumiu, muita gente desacreditou, ele foi lá e ganhou o título com a seleção brasileira. Na Copa de 2006, a Itália ganhou a Copa do Mundo com Marcello Lippi no comando, que até então não tinha grandes conquistas na carreira e não era um grande técnico a nível mundial. Vicente Del Bosque, que foi campeão com a Espanha em 2010, assumiu o comando da Espanha em 2006 e até então também não tinha tido grande carreira em clubes. Era um técnico, digamos que desconhecido para o público no geral, mas foi um técnico muito eficiente para a Espanha, assim como Joachim Löw na Copa de 2014 com a Alemanha e o próprio Didier Deschamps. Deschamps, técnico da França, foi jogador de futebol e não teve carreira por clubes. Ele foi direto ser técnico da França, assim como o Dunga, por exemplo, foi para o Brasil. E deu certo, porque a gente não sabe. O cara é bom para treinar uma seleção. Quem me conhece sabe que eu sempre fui a favor do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, mas eu sempre fui a favor dele na seleção mais pelo estilo de jogo dele do que pelo currículo dele. Afinal, ele é um técnico que se adapta muito bem a cada adversário, e isso é essencial em qualquer seleção. Não me deixa mentir aí o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, que está fazendo a Argentina uma das melhores gerações da história. Não à toa a Argentina, em todos os jogos da Copa de 2022, em que foi campeã, o Lionel Scaloni mexeu no time. Todos os jogos o time tinha alguma mudança.
pois ele se adaptava aos adversários e continua fazendo isso até hoje. E no fim das contas, na minha opinião, o Dorival Júnior é um nome seguro que vai se dedicar 100% à seleção brasileira e é um técnico que tem a capacidade de se adaptar a seus adversários e não vai fazer maluquices, loucuras, assim como o Diniz fez. Quanto menos maluquice, mais chances de dar resultado. Afinal, o Brasil tem vários talentos, vários jogadores que jogam muito. Basta ver na Europa como eles atuam. E se eles conseguirem atuar metade do que eles atuam na Europa, aqui, sem muita invenção, a seleção brasileira vai longe. Não sei se vai ser campeã, não sei se vai ficar em primeiro nas eliminatórias, mas a tendência é melhorar demais. Mas essa é apenas a minha opinião. Quero saber a sua, deixe ela aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like caso você tenha gostado do vídeo. Em breve terá novidades no canal. Eu comprei um microfone novo, inclusive está aqui, esse microfone aqui da Kabum. Todo mundo que quiser comprar periféricos, eu recomendo muito a kabum.com.br, é uma das melhores lojas para isso. E no mais é isso, se você quer se inscrever no canal, fique à vontade para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui. O ano começou de vez pro canal Saltifute, vamos até o final, beleza, galera? Me segue aí também no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Lá eu posto diversas brincadeiras, memes, etc. Também, se quiser seguir o TikTok do canal, é @saltfuteoficial no TikTok. E é isso aí, eu me despeço de vocês e encontro vocês amanhã. Valeu!